Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia e hoje eu gostaria de responder a uma pergunta recorrente, tanto nos atendimentos, em consultório com os pacientes, na verdade atendimento online, e é uma pergunta que também me fazem muito no Instagram. A pergunta é: o narcisista ama alguém? O narcisista já se apaixonou por alguma de suas vítimas? Então, vamos entender como funciona o mecanismo de desvalorização e por que o narcisista sempre desvaloriza suas vítimas. Bem, é o seguinte, quando o narcisista conhece alguém, segundo o H.G. Tudor, eu já citei ele aqui algumas vezes, como eu já disse, é um narcisista diagnosticado que escreve vários livros, tem mídias sociais e que nos ajuda a entender o transtorno de dentro para fora, É um olhar a partir de quem possui o transtorno. Mas ele não faz isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele quer, como todo narcisista, Ele quer a sua glória, ele quer os louros da fama, enfim. O narcisista, ele consegue amar alguém? Ele consegue se apaixonar por alguma de suas vítimas? Então, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que entender o seguinte: quando o narcisista conhece alguém, essa pessoa despertou nele o interesse por suas qualidades, Ele viu que aquela pessoa tinha algo que ele, como narcisista, não possui, mas gostaria de ter. Então, e ele cria também em cima daquela pessoa uma perspectiva, uma expectativa, na verdade, de que aquela pessoa possa preencher o grande buraco que há nele, que aquela pessoa possa tratá-lo e possa amá-lo incondicionalmente como a mãe do narcisista deveria ter feito. E mais, ele vê naquela pessoa uma possibilidade de adquirir todas as qualidades, todas as características positivas que ele, narcisista, não tem, mas que futuramente será interessante que ele tenha para que ele consiga outras vítimas empáticas e codependentes. É como se ele escaneasse cada uma das pessoas com quem ele se envolve e ele toma para si as melhores e as maiores qualidades que ele, digamos assim, de certa forma admira. Não sei se essa seria bem a palavra, mas características que ele gostaria de ter. Então, quando ele conhece você, a desvalorização vai ser inevitável. Por quê? Porque assim como você é idealizada por ele, ele coloca você num pedestal, ele só consegue enxergar ali em você todas aquelas qualidades que você tem como um empata, de ser bondoso, de ser carinhoso, de ser prestativo, de ter um bom coração, de ter uma boa índole. Então, você também acaba por idealizar o narcisista. Como ele te espelha, você só vai ver nele essas qualidades maravilhosas e tudo mais. Então, o que acontece? Durante o relacionamento, você vai começando a perceber que o narcisista não possui todas essas qualidades, que ele não é esse ser tão maravilhoso, ou você mesmo vai mostrando o seu outro lado, porque todos nós somos bons e somos maus, nós temos as duas facetas e nós apresentamos cada uma delas em determinados momentos. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, mas nós não estamos falando aqui das intenções que existem por trás, estamos falando de pessoas normais. Então, em algum momento, ele vai constatar que você não é um ser perfeito, que você não é um ser ideal como ele imaginava. Da mesma forma que você começa a enxergar tudo isso nele também. Porém, você consegue até aceitar e administrar que as pessoas não são perfeitas, mas ele não consegue. Como ele te idealizou e ele começa a ver em você características que não agradam a ele, principalmente porque ele começa a deixar furos, ele começa a mostrar a verdadeira personalidade dele e você começa de alguma forma a colocar alguma barreira ou você diminui a quantidade de suprimento, ali começa a desvalorização, porque ele percebe que você não é um ser perfeito e que, portanto, você não é capaz de amá-lo incondicionalmente da forma que ele desejaria. Então ele se sente traído e se sente roubado por você. É onde começam os pensamentos paranoicos dele, acerca de que, já que ele descobriu que você não é perfeita, já que ele descobriu que você não é capaz de amá-lo incondicionalmente, porque vez ou outra você já diminui a quantidade de combustível que você dava e a adoração, então ele percebe que o seu amor por ele
é frágil, que o seu amor por ele é condicional e isso desaponta profundamente e o fere. Então ele inicia o processo de desvalorização, porque na verdade o que ele busca nas vítimas é o amor que ele não teve ou que ele não alcançou e que poderia preencher o buraco que existe nele. Essa é uma das coisas que ele busca nas vítimas. E a segunda coisa que ele busca nas vítimas é preencher o buraco, é construir uma identidade, já que ele não tem. Ele tem um ego totalmente fragmentado, desconstruído, é um falso eu, é um falso self, né? Nós sabemos que ele é um camaleão. Então, por isso, ele adquire, ele suga, ele toma para si, ele se apropria das características das vítimas empatas e codependentes, porque isso será um instrumento que auxiliará na conquista de outras pessoas, porque é muito mais fácil, né? Semelhante reconhece semelhante, iguais buscam andar em grupo. Então, se ele se fantasia de empata, se ele se fantasia de codependente, se ele se fantasia de pessoa boa, a possibilidade dele falar a mesma língua de uma outra pessoa empática e codependente é muito maior. Então, esse é um dos motivos. E aí você me pergunta, ele já amou alguém? Ele é capaz de amar alguém? Não. O narcisista não ama, não amará nenhuma de suas vítimas e ele sempre fará a desvalorização, mesmo estando casado, mesmo estando dentro da mesma casa, porque essa desvalorização, ela se inicia a partir do momento que ele já não idealiza mais você. Porque no início essa idealização é real. A princípio, ele realmente acredita que você será capaz de amá-lo incondicionalmente, que você será capaz de suportar todos os abusos depois que a máscara dele cair. Então, na verdade, é impossível. Ele jamais conseguirá amar alguém. Jamais. Ele sempre entrará nesse ciclo, assim como o empata que cai nas mãos do narcisista, passa pelo ciclo de love bomb, né, pedestal, desvalorização e descarte. Essa desvalorização acontece dentro dele também e ele se sente obrigado a fazer o descarte e ir buscar outra pessoa na expectativa de que essa pessoa novamente seja a mãe do narcisista, seja a mãe que ele não teve, dê a ele o amor incondicional que ele não teve na infância. Por isso que é impossível um relacionamento com eles. Você tentar suprir esse rombo, esse buraco, essa falta, essa necessidade do narcisista, é como você tentar aprisionar o ar, é como você tentar dar um nó numa nuvem de éter. É impossível, não tem como. Você se desgasta, você se desmonta, você se torna exaurido, você dá o seu tudo e mais um pouco e nunca será suficiente, porque o tipo de amor que ele busca, o tipo de amor que ele espera é um amor que ele jamais terá. É um tipo de suprimento, um tipo de carência que necessitaria ter sido saciada na infância dele. Ele está sempre em busca desse amor materno, dessa aceitação, desse olhar que ninguém será capaz de dar, da mesma forma que ele não tem como retribuir. Por isso que é impossível. O narcisista sempre vai se relacionar com alguém, ele sempre idealizará essa pessoa dentro dele também, achando que ela poderá salvá-lo da sua escuridão, do seu vazio. Não conseguindo, ele vendo que isso não é possível, se sente extremamente traído, se sente desapontado e busca vingança fazendo a desvalorização. Bom, essa é uma pequena explicação do porquê sempre acontece a desvalorização e de porquê o narcisista nunca será capaz de amar alguém. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Se você já foi ajudado por esse canal, se você acha relevante essa mensagem, importante para alguém, compartilhe nas suas redes sociais, envie para os seus amigos. Isso é um serviço que todos nós, como trabalho de equipe, estamos prestando para tantas e tantas vítimas que não têm noção do que estão acontecendo com elas. Muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Grande beijo.